Vamos ler então a palavra do Senhor. Vamos ler 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 9 e 10. Cinco, 9 e 10. Diz assim: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Amém? Jesus, que esta palavra seja para a tua glória. Pode se assentar. Muito bem. Vou repetir então o versículo para nós iniciarmos a palavra. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Ali nessa tradução ali diz, quer durmamos, né, vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. É igual a minha. Mas em algumas Bíblias pode estar um pouquinho diferente. Mas o sentido é o mesmo. Então vamos entender o que esse versículo aqui está nos ensinando. Veja só, vocês sabem, eu já falei aqui várias vezes, que eu sempre procuro no culto de terça tirar dúvidas, né, que vocês têm e que vocês me perguntam. E então eu dou a resposta na hora e depois eu preparo uma mensagem um pouco mais extensa para explicar melhor. Então vamos entender um pouquinho hoje uma pergunta que eu acho que é a maior de todas, ou a mais feita, né? Que é assim: nós vamos passar pela tribulação? Você mesmo com certeza já deve ter pensado isso, né? Será que nós vamos passar pela tribulação ou não? Então vamos entender um pouquinho melhor hoje. Porque existem, né, linhas teológicas. Eu não vou estar falando muito sobre cada uma, mas só para você entender, então. Tem alguns cristãos, ou alguns pastores, alguns teólogos, que falam que a igreja vai ficar aqui e passar pela grande tribulação, que são os 7 anos, né, de tribulação. Então, quem pensa assim, são chamados de pós-tribulacionista. Tá? Eles dizem que a igreja tem que passar, sim, pela perseguição, pela tribulação, porque os primeiros cristãos passaram, então nós também vamos ter que passar. Mas, na realidade, não é assim, né? Mas você já vai entender melhor. Então, eles dizem que a igreja tem que passar, só que a palavra tribulação ou dificuldades, né, tudo se relaciona a períodos difíceis de se enfrentar. Então, a igreja, ao longo da história, tem passado por momentos assim. Você sabe disso, a igreja sempre foi e é perseguida e daqui para frente será mais ainda. Mas essa tribulação, o próprio Jesus falou que nunca teve, em nenhum momento da história, uma tribulação como vai ter, né? Nós cremos após o arrebatamento. Então eles são os pós-tribulacionistas, ou seja, eles creem que Jesus vai voltar em uma única vez, só na sua segunda vinda, depois da tribulação, e que não tem então o arrebatamento.
A outra ideia teológica, né, que se tem, que alguns cristãos também defendem essa ideia, é o mesotribulacionista ou mid-tribulacionista. O que é isso? São alguns cristãos que dizem que a igreja irá passar aqui na terra pela tribulação até a sua metade, ou seja, a tribulação são 7 anos, então que a igreja vai estar aqui nos 3 anos e meio, os primeiros 3 anos e meio. Então vai ser arrebatada, daí Jesus vem buscar os seus na metade. Não tem também nenhuma base bíblica, porque senão, uma das coisas que nos faz entender que essa mesotribulacionista que não é correta, é que na metade da tribulação os 144 mil vão estar pregando. Então, se os 144 mil vão estar aqui e a igreja vai subir, então não vai subir toda a igreja, porque se eles estão aqui e a igreja ainda está, então eles vão fazer parte da igreja, né? Porque vão se converter a Jesus. Então não funciona essa ideia. Um dos pontos, eu não vou estar, tem vários, mas eu não vou estar citando todos não. E por último, daí então, o que eu vou citar aqui, tem o pré-tribulacionista, que é o que eu creio, que eu ensino e que a maioria dos pastores também creem, a maioria dos teólogos creem, que nós vamos ser arrebatados antes dos 7 anos de tribulação. Então, eu te dei essa informação só para você lembrar, porque você com certeza já ouviu isso. Então, tem pré-tribulacionista, somos nós, pelo menos eu, né? Mesotribulacionista, que diz que a igreja vai ser tirada daqui da terra na metade da grande tribulação. E tem os pós-tribulacionistas que dizem que a igreja só vai ser retirada daqui no final da tribulação, na segunda vinda de Jesus, que eles dizem que é uma só, né? Que o arrebatamento então não vai acontecer. Mas a Bíblia nos dá vários versículos nos dizendo o contrário dessas duas ideias teológicas, tanto do meso quanto do pós-tribulacionista. Porque a palavra tribulação, então, também em vários versículos da Bíblia, se você quiser, depois eu te passo todos os versículos, mas eu não vou estar citando aqui agora. Mas a Bíblia nos faz entender que no período dos 7 anos da tribulação, é um tempo de ira, de julgamento, de indignação, de castigo. É uma hora de julgamento, hora de angústia, a Bíblia fala que é a angústia de Jacó, de destruição e de trevas. Então veja só, a tribulação, os 3 primeiros anos e meio é chamado de tribulação. Os últimos 3 anos e meio é chamado de a grande tribulação. E mais os 7 anos, então, no geral, são chamados de tempo difíceis, tempos tribulosos, tempos que ninguém queira estar aqui. O próprio Jesus falou. E que nesse tempo, então, vão acontecer essas coisas: ira, julgamento, indignação, castigo, angústia, destruição e trevas. Então, temos vários versículos aqui, Apocalipse 6,16, 14,7, Isaías 24, Apocalipse 3,10, Joel 1,15, Sofonias 1,14, Amós 5,18. Então, são vários que nos provam que o que vai acontecer nesse período de 7 anos são, então, essas coisas aqui. Por quê? Porque nesse período de 7 anos, a ira do Senhor vai estar sendo derramada sobre a terra. Tá? Como assim a ira? Deus se ira? Sim. Deus promove vingança? Sim, pois ele diz que a vingança pertence a ele, né? Que nós não devemos fazer vingança por nós mesmos, mas que a vingança pertence a ele. Então, nesses 7 anos aí de tribulação, tanto nos 3 anos e meio primeiros e nos últimos, a ira de Deus vai estar sendo derramada sobre a terra.
com fenômenos, né, naturais terríveis. Jesus falou tudo isso em Mateus 24. Então tudo isso vai estar acontecendo, terremotos, maremotos, fome, todas essas coisas que você já ouviu falar muito por aí, que eu já falei muito aqui também. E Deus vai estar derramando o castigo então sobre a terra. Por quê? Não que Deus não queira salvar, mas Deus vai derramar o castigo sobre o pecado e sobre quem não se arrepende do seu pecado. Mas os 7 anos mesmo de tribulação, ele é diretamente para a nação de Israel. É a 70ª semana de Daniel. Mas olha só, aqueles que não se prepararem para o arrebatamento da igreja, aqueles que não tiverem uma vida cristã verdadeira, aqueles que estiverem levando de repente na brincadeira e achando que Jesus vai demorar muito para vir e que ele ou ela tem que aproveitar a vida, tem que fazer muita coisa ainda antes de se firmar com Deus, esse vai ser pego de surpresa, vai perder o arrebatamento e vai ficar aqui no mundo para quê? Para sofrer junto com os que de Israel, então vão estar recebendo, vão estar tratando diretamente com Deus para que possam se converter a Cristo. Então os castigos de Deus vão estar sendo derramados nessa época. E não somente os castigos de Deus vão estar agindo aqui, mas depois então do arrebatamento, o próprio Satanás vai estar governando esse mundo através da pessoa do anticristo. Então imagine só, o anticristo fazendo coisas terríveis. Hoje a gente está no comecinho disso, bem no comecinho das dores, né? Já estamos nesse período, pode ter certeza. Mas ainda nem se compara com o que vai acontecer depois do arrebatamento. Vai ser muito terrível. Então veja só, o anticristo perseguindo aqueles que não quiserem negar a fé em Jesus, porque depois do arrebatamento, esses que levavam na brincadeira, que ouviam falar que Jesus ia voltar, mas não se prepararam, não buscaram o Senhor para estar preparado e ser arrebatado, esses com certeza vão lembrar e vão dizer, mas por que eu não me preparei? Foi o arrebatamento e agora? Fiquei. Então esses, se tiverem juízo, vão ainda fazer de tudo para não negar Jesus, não receber a marca da besta e morrer pelo nome de Jesus, aí então ainda terão a chance de salvação. Só que assim, irmãos, é muito difícil. Vai ser muito difícil para quem ficar, porque no momento do arrebatamento, o Espírito Santo vai sair daqui junto com a igreja. Não que ele não vai mais estar presente na terra, não é isso. O Espírito Santo é Deus. Ele está em todo lugar. Mas o Espírito Santo não vai mais estar agindo na vida das pessoas como age hoje. Então, se hoje, que nós ainda temos o Espírito Santo, que as pessoas ainda se desfrutam, vamos dizer assim, da misericórdia, da presença do Espírito Santo, para que coisas ruins não aconteçam, né? E elas ainda não rejeitam a Jesus, imagine depois, quando o Espírito Santo não vai mais estar trabalhando no coração dessas pessoas. Então vai ser assim, eu não vou dizer que vai ser impossível, não, porque no Apocalipse fala que muitos vieram de grande tribulação. Então muitos vão se converter, ainda mesmo depois do arrebatamento. Mas vão ter que derramar o seu próprio sangue, vão sofrer na mão do anticristo, vão ter que fugir, se esconder, para conseguir ficar o quanto mais possível vivo, né? Agora vai ser muito difícil para alguém que conhecia a palavra antes e não se preparou para o arrebatamento, vai ser muito difícil que essa pessoa venha se converter. É bem possível que quem nunca ouviu se converta mais fácil do que aquele que sabia que o arrebatamento ia acontecer e não quis acreditar.
Então, por isso, nós temos que estar preparados para isso, né? Temos que estar preparados para o arrebatamento. Então, veja só, esse período dos 7 anos vai ser terrível. A ira de Deus sendo derramada sobre o pecado, sobre a terra, e ainda o anticristo perseguindo a todos que falarem do nome de Jesus, que quiserem ainda ter a oportunidade de salvação. Então não vai ser fácil. Jesus mesmo falou que nunca houve e nunca haverá depois um período de tribulação igual a esse. Então por isso as perseguições, as coisas que até agora aconteceram com a igreja, desde os primeiros cristãos, foram perseguições, mas não foi a tribulação. Então a tribulação, Jesus disse que nunca vai ter outra igual. Então ninguém queira ficar aqui para essa tribulação, porque não vai ser fácil. E se ficar só morrendo, não negando a Jesus para ser salvo. Mas também não adianta recusar a marca da besta e não aceitar Jesus. Eu não quero a marca da besta, mas eu também não quero Jesus, então eu vou me esconder até terminar esse período de 7 anos. De um jeito ou de outro você vai morrer, então daí perde a salvação, a mesma coisa. Então a única coisa que a pessoa pode fazer é aceitar Jesus. É viver para Jesus. Amém? Amém? Então veja só, esse período, mas ele é diretamente mais para Israel. Só que os que ficarem aqui das outras nações vão sofrer junto com o povo, porque vai estar sendo derramada a ira de Deus em todo o planeta. E o anticristo também, usado pelo diabo, vai estar agindo em todo o mundo. Então veja só, se essas coisas vão acontecer, né, no período dos 7 anos, então nós temos que entender que a Bíblia nos mostra versículos que nós não vamos mais estar aqui. Nós quem? A igreja. O versículo que nós lemos para começar a mensagem, então eu vou ler de novo. Olha o que diz aqui, Então na tribulação vai ter ira. É a ira de Deus sendo derramada sobre a terra. Isso nenhum teólogo tem dúvida, todos concordam com esse ponto aqui, que é a ira de Deus sendo derramada sobre a terra. Mas daí nós lemos 1 Tessalonicenses 5, 9 e 10, que diz assim: porque Deus não nos destinou para a ira. Então nós, a igreja, nós não somos destinados para a ira. Quando que a ira de Deus vai ser derramada sobre a terra? Nos 7 anos de tribulação. Se nós, a igreja, porque aqui Paulo está falando então para a igreja, porque Deus não nos destinou para a ira. Então nós não vamos mais estar aqui quando a ira de Deus for derramada. Amém? Entendido isso, irmãos? Olha só, vou terminar o versículo. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Então, quem aceitou a Jesus está livre da ira de Deus. O que significa isso? Aqui nós temos que voltar um pouquinho lá no Gênesis para nós entender melhor. O que é estar debaixo da ira de Deus? Quando Adão pecou, ele se colocou debaixo da ira de Deus. Ele e Eva, é claro, né? Mas, como a responsabilidade era dele, então a Bíblia cita ele e a gente cita ele também. Então, quando Adão pecou, ele afastou toda a humanidade, que viria ainda, né, através dele e de Eva, afastou essa humanidade de Deus. E porque Deus tinha avisado que não era para eles comerem o fruto, que não era para eles pecar, porque no dia que comesse certamente morreria. Eles se afastaram, fizeram uma escolha. Com essa escolha então que eles fizeram de pecar, de se rebelar contra Deus,
né? Porque foi a ambição de querer ser igual a Deus, foi a ambição de querer ser mais do que era, que fez com que Eva comesse o fruto e depois também Adão concordou então e comeu. Então, por causa disso, afastados de Deus, eles entraram debaixo da ira de Deus. Entrando debaixo da ira de Deus, se torna inimigo de Deus. Então, por isso é que todo ser humano, quando nasce, já está condenado ao inferno. Por quê? Porque é a ira de Deus. Contra quem? O ser humano? Não, contra o pecado que o ser humano praticou, mas escolheu praticar. Então, ele tem responsabilidade sobre o seu próprio erro. Entendido isso, irmãos? Amém? Então, veja só. Eles entraram, então, debaixo da ira de Deus. Todos debaixo da ira de Deus. E daí, quando a gente prega, né? Às vezes as pessoas dizem assim, mas eu já tenho Deus, do que eu preciso ser salvo? Mas ora, do que precisa ser salvo? Da ira de Deus. E do inferno que Deus criou para jogar lá aqueles que são inimigos dele. Então, na realidade, muitos pensam que Deus só me livrou do inferno. Deus livrou do inferno, sim, graças a Deus por isso, né? Através de Jesus. Mas o que Jesus fez quando ele morreu na cruz por nós, foi nos livrar da ira do próprio Pai. Então a ira do Pai estava sobre nós. Quando Jesus morreu na cruz, ele pagou o preço. Porque daí Adão tinha entregado a raça humana nas mãos do inimigo. Quando Jesus morreu na cruz, ele resgatou a humanidade. Mas com um detalhe, só para aquele que o aceita. Quem não o quer como Salvador, continua debaixo da ira de Deus. E estando debaixo da ira de Deus, é inimigo de Deus e vai receber o castigo da ira de Deus, que é o inferno. Então Jesus nos livrou do inferno, mas principalmente, antes de nos livrar do inferno, ele nos livrou da ira do Pai. Entendido isso, irmãos? Amém? Mas Deus é tão bom, como que Deus pode querer nos condenar? Deus não quer condenar. Só que ele não pode mudar, o caráter de Deus é perfeito. Ele disse, no dia que desobedecer, no dia que comer, certamente morrerá. Então ali Deus estava dizendo, essa morte é separação de Deus. Então o homem morreu, espiritualmente ali. Né? E todos que morrem sem Jesus, morrem tanto fisicamente quanto espiritualmente. Então a ira de Deus, Deus é bom, mas ele tem que fazer justiça, porque ele não pode ir contra a sua própria palavra, nem contra o seu próprio caráter. Deus não mente. Deus não tem preferidos para dizer, não, esse aqui eu vou deixar entrar no céu, porque é queridinho. Todos estão debaixo da ira de Deus. Mas então como que nós saímos debaixo da ira de Deus? Quando olhamos para a cruz, quando aceitamos ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Irmãos, tem uma coisa, para você ser salvo, você precisa ter Jesus como teu Senhor. Isso aqui eu já falei muitas vezes, mas vou repetir. Quem quer aceitar Jesus como Salvador? Tá, levantam as mãos. Mas e quem quer aceitar Jesus como Senhor? Daí não sei, as mãos já vão baixando. Por quê? Jesus só pode salvar aquele que aceitar ele como Senhor, ou seja, aquele que ele mandar na vida da pessoa. Se não aceitar Jesus como Senhor, não adianta só aceitar como Salvador. Ele não pode salvar alguém que não lhe obedeça. Entenderam a necessidade de ser Senhor e Salvador? Só vai ser salvo aquele que aceitou Jesus como Senhor. Senão, não tem como Jesus salvar. Por quê? Porque ele quer transformar a nossa vida, ele quer mudar a nossa vida. Mas se nós quisermos viver do nosso jeito, nós não vamos ter ele como Senhor. Você lá no teu trabalho, você não faz o que teu patrão manda? Ele manda ali no teu trabalho e você já obedece tranquilinho. Agora imagine o dono de todas as coisas, o teu Criador,
Então, se nós não fizermos o que é a vontade de Deus, nós não vamos ter Ele como Salvador. Mas como Salvador é muito feliz, né? Fácil. Ah, Jesus me salvou. Não, peraí, você está obedecendo? Se você não obedeceu, se você não aceitou como Salvador, não adianta dizer que aceitou. Desculpe, troquei. Se você não aceitou como Senhor, não adianta dizer que aceitou como Salvador. E então, quem aceita Jesus como Senhor e Salvador, no mesmo instante sai debaixo da ira do Pai. Por quê? Porque Jesus pagou o preço. Jesus pagou o preço porque Adão tinha entregado toda a humanidade para o inimigo. E aí não tem um valor financeiro, não tem riqueza, não tem joias que pudesse comprar uma única alma, do que dirá toda a humanidade. Então, que preço tinha que ser esse? Preço de sangue. E o único sangue que nunca foi contaminado pelo pecado, sangue de Jesus. Então nós só somos salvos pelo sangue de Jesus porque ele nunca pecou. Por isso o diabo tentou ele várias vezes, não foi só aquela vez no deserto. Ele sempre foi tentado pelo diabo para que ele pecasse, porque o diabo sabia, se Jesus pecar, não vai adiantar ele morrer na cruz, porque daí o sangue dele está contaminado, não pode mais salvar. Então nós só somos salvos pelo sangue de Jesus. E só pelo sangue de Jesus nós fomos livres da ira de Deus. Então, sendo livre da ira de Deus, Deus não vai querer que o seu povo, que Ele deu o seu Filho para morrer por nós, que Jesus derramou o seu sangue, Ele não nos destinou à ira, porque nós não estamos mais debaixo da ira. Então, olha só, porque Deus não nos destinou para a ira. Por quê? Porque quem aceitou Jesus não está mais debaixo da ira. Não está mais debaixo da ira de Deus, não é mais inimigo de Deus. Então Jesus pegou aquela nota promissória, imaginando, né, que o diabo tinha lá, que Adão assinou. Jesus pegou, pagou o preço com sangue, rasgou e jogou fora. Por quê? Agora a humanidade é minha. Só que com um detalhe, é para quem quer, não é para todos. Né? Jesus morreu por todos. Mas nem todos querem Ele. Então, quem o quer como Senhor e Salvador, fica livre da ira de Deus e recebe a salvação. Então, se os 7 anos de tribulação, a ira de Deus vai estar sendo derramada, nós não vamos mais estar aqui. Porque nós não somos mais pessoas que estão debaixo da ira de Deus. Jesus já pagou o preço. Ficou entendido isso, irmãos? Eu dei uma reviravolta aí, mas acho que deu de entender, né? Então se confirma isso aqui que está escrito em 1 Tessalonicenses, que o apóstolo Paulo falou. Porque Deus não nos destinou para a ira. Nós não vamos ficar aqui para o período da tribulação. Nós vamos ser arrebatados, em nome de Jesus, e aí começa o período da tribulação. Então não precisamos ficar com medo, ficar pensando, mas eu tenho que fazer o quê então? Eu vou me esconder, Não. Se for preciso a igreja se esconder por uma perseguição, é diferente. Mas por estar aqui na tribulação, nós não vamos precisar nos esconder não, porque nós não vamos estar aqui. Amém? Então esse é o primeiro versículo que nos prova isso. E olha só, agora também fala, mesmo 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9 e 10. 1 Tessalonicenses 1, 9 e 10. Diz assim, porque eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam, e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos. Agora, preste atenção. Jesus. Então, a quem ressuscitou dos mortos, 2 pontos. Quem é? Jesus, que nos livra da ira que há de vir.
mais uma confirmação. Que nós não vamos passar pelo período dos 7 anos de tribulação. Jesus vai vir nos buscar antes disso. Ah, pastora, mas o mundo está tão difícil, as coisas... Está terrível, irmãos. Está terrível. As coisas estão ficando a cada dia pior. E você observa isso com certeza. Mas Jesus vem nos buscar antes do período mais terrível. Então a coisa está difícil agora? Tá. Mas nem se compara com o que vai ser depois do arrebatamento. Por quê? Porque daí nós saímos daqui e o Espírito Santo foi junto conosco. O Espírito Santo vai continuar na terra? Claro que vai, Ele é Deus, Ele está no céu, na terra, em todo lugar. Mas Ele não vai mais agir na vida das pessoas como Ele age hoje. Então vai ser mais difícil se converter, porque quem convence a pessoa do pecado, da ira, é o Espírito Santo. Então veja só. Por mais difícil que esteja agora nos nossos dias, pense que comparado com o que vai acontecer depois do arrebatamento, isso aqui ainda é um jardim de infância. É brincadeirinha de criança. Pastora, mas tá difícil. O que vai acontecer? E só para você ter uma ideia, vão ter demônios soltos caminhando na terra, as estrelas vão cair, coisas assim que você hoje diz, não, isso não é possível. É possível porque está escrito na Bíblia. E eu creio em tudo o que está escrito na Bíblia e creio que você também crê. Então as coisas vão ficar imensamente piores. Mas Jesus que nos livra da ira que há de vir. Então por isso eu creio no pré-tribulacionismo. Nós vamos ser tirados daqui antes, né? Ou seja, antes da tribulação. Nós vamos ser levados para casa. Nós vamos ser protegidos por Deus dessa ira que vai estar aqui. Vamos ficar livres da ação do inimigo. E vamos para casa fazer festa. Por 7 anos. Enquanto tiver esses 7 anos de tortura para quem ficar aqui, nós vamos estar na glória, comemorando com o Cordeiro, as bodas do Cordeiro. Então veja só, irmãos. Ah, pastora, mas tem tanto pregador importante por aí que crê no pós-tribulacionismo? Tem mesmo. Tem. Eu poderia citar o nome de alguns aqui, mas não vou estar falando. Mas a Bíblia está dizendo que nós não vamos ficar. Então, entre a palavra de um pregador inteligente que eu admiro, tem alguns que eu admiro pela sabedoria que possuem, mas eu ainda fico com a palavra da Bíblia. Né? Por mais inteligente que pastores sejam, que teólogos sejam, a Bíblia é a voz de Deus. Então, eu prefiro o que Deus está falando, e não o que eles estão falando. Então, está nos dizendo, Jesus que nos livra da ira que há de vir. É Jesus. Ele não vai permitir, vamos dar um exemplo bem simples aqui. Você, de repente, os jovens aí, né? Os rapazes, ficam noivos. Você vai deixar que a tua noiva apanhe no meio da rua? Você vai deixar que a tua noiva sofra na mão de um torturador? Com certeza não, né? Jesus é o nosso noivo. Ele não vai deixar a noiva dele passar por tribulação. Ele não vai deixar nós passar pelas mãos do anticristo. Então o anticristo vai vir? Com certeza, eu acredito que já está por aí. Mas enquanto nós estivermos aqui, o anticristo não pode se manifestar. Tem um detalhe assim, irmãos, porque quem impede, né, que o anticristo se revele é o Espírito Santo e a igreja. Nós, igreja de Cristo, e o Espírito Santo que está conosco. Então, é claro que isso é só um pensamento
que viaja longe, né? Mas é só um exemplo. Mesmo que todos os cristãos no mundo morressem, morreram, todos, os salvos morreram, todos os que tinham o Espírito Santo morreram. Ficou apenas um cristão que tem o Espírito Santo. Enquanto esse cristão que tem o Espírito Santo estiver aqui nessa terra, o anticristo não pode se revelar. Porque não é pela pessoa, mas é pelo Espírito Santo que está na pessoa. E o Espírito Santo é o que impede que o anticristo se manifeste. Ficou entendido isso, irmãos? Amém? Então veja a importância que você tem para Deus. Ele te presenteou com o Espírito Santo. Ele nos presenteou com o Espírito Santo. Tem gente que não valoriza o Espírito Santo. Tem gente que às vezes nem se lembra. Né? Só fala em Deus, Jesus. Claro, Jesus é Deus, é o nosso Senhor. Mas nós temos que lembrar das 3 pessoas da Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. A importância do Espírito Santo ela é muito grande. Nós não podemos ficar sem o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, nós estamos destinados ao fracasso. Então, conviva com o Espírito Santo, busque, queira mais o Espírito Santo na tua vida. A importância do Espírito Santo é muito grande, mas tem gente que não dá valor para o Espírito Santo. Só falam com o Pai e com Jesus. Não, nós temos que falar com o Espírito Santo também. Porque é um só Deus, é Pai, Filho e Espírito Santo. Então você não deve desprezar uma pessoa que faz parte da Trindade. É 3 em 1. Cada um com a sua função. Então vamos valorizar os 3, vamos querer os 3, que na realidade é um. Entendido isso, irmãos? Amém? Então mais esse versículo aqui nos provou isso. Agora vamos ler então João 5:24. Cinco, 24. Isso. Então diz assim, ó: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Olha o detalhe: não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Aqui está dizendo, ó, não entra em juízo. Lembra que o juízo ali, o julgamento, tudo isso é uma das coisas que vai estar acontecendo nos 7 anos de tribulação. Mas se nós não vamos estar aqui, nós não vamos participar desse juízo que vai ser derramado nesses 7 anos. O Senhor vai nos levar antes. Olha só, não entra em juízo. Conforte teu coração, alivie teu coração, porque tem pessoas que ficam nervosas pensando, né? Ai, o que é que eu vou fazer quando Jesus não, porque daí diz, né? Não está falando. Mas quando acontecer a tribulação, tem gente que se preocupa com isso. Não se preocupe, nós não vamos ficar aqui. Nós vamos estar em casa já, enquanto o juízo de Deus vai estar sendo derramado sobre aqueles que ficaram. E sobre Israel, principalmente sobre Israel. Para que Deus vai fazer isso? Porque Ele ama tanto a Israel que Ele quer trazer eles de volta para Ele. E Ele vai derramar essa ira para eles reconhecerem que eles estão errados, que rejeitaram a Jesus, e aí eles vão clamar e se converter a Jesus e ser salvos. Então esse período de 7 anos é justamente para isso. Para que Israel volte para o Senhor. Mas aqueles de outros países que não são judeus e que ficarem, vão sofrer juntos também. Entendido isso, irmãos? Amém? Outro versículo. Colossenses 2:14. Colossenses
Isso. E cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Aquilo que eu falei antes. Vamos imaginar que tinha uma nota promissória, um valor altíssimo, que ninguém poderia pagar esse valor para Deus. Era uma dívida que nós tínhamos com Deus que ninguém tinha condições de pagar. Imagine assim o maior valor monetário que dê para calcular em números e põe trilhões e trilhões desse valor em cima ainda. Não tinha como pagar. Porque uma alma não tem preço. Então, o que está escrito aqui? Que Jesus pegou a escrita de dívida. Ou seja, eu estou usando aqui o exemplo da nota promissória. Jesus pegou, consistia em ordenanças, né, que nos era contrária. Então, por causa daquilo ali, todos nós estávamos condenados porque éramos inimigos de Deus, estávamos debaixo da ira de Deus e estava ali correto, nós tínhamos aquela dívida. Então Deus não era mal por nos lançar no inferno, não. Era direito dele, por quê? Porque nós estávamos devendo aquilo ali. Mas Jesus veio, pregou essa dívida na cruz. Eliminou essa dívida. Graças a Deus. Porque senão hoje nós não teríamos salvação. Amém, meus irmãos? Então olha só, mais um versículo que diz. E cancelou a escrita de dívida que nos era contrária. Então, se nós não temos mais essa dívida, nós não precisamos ficar aqui nos 7 anos de tribulação. Nós não temos mais essa dívida. Jesus já pagou. Imagine você tem uma conta enorme no banco. E aí aparece alguém e diz assim, olha, eu vou pagar essa conta para você. Você vai rejeitar? Tem gente que rejeita, porque estão rejeitando Jesus, né? Mas se a pessoa tiver um pouquinho de juízo, ela vai dizer, claro que eu quero. E foi o que Jesus fez por nós. Nós nunca iríamos conseguir pagar essa dívida para Deus. Então nós estávamos debaixo da ira de Deus. E Jesus veio e disse, eu vou pagar por vocês. Então por isso ele derramou o seu sangue, ele pagou a nossa dívida. Amém, irmãos? Jesus merece um glória a Jesus? Amém. Romanos 8, 1. Romanos 8, 1. Mais para no novo, mais para baixo. Ali, ó. Isso. 8, 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, por que a igreja tem que ficar aqui para sofrer na tribulação? Não tem condenação para nós. Ah, pastora, mas e se eu sou pecador? Claro que nós somos pecadores. Mas nós não vivemos no pecado. Nós somos pecadores porque somos seres humanos. Temos que nos arrepender, mudar de vida a todo instante. Mas nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Que tipo de condenação? De perca de salvação, de castigo, de juízo, de ira. Nós não temos mais isso, porque Jesus já pagou o preço por nós. Então nós não estamos mais debaixo da condenação, debaixo da ira de Deus. Então quando você for pregar para alguém e alguém dizer assim, mas do que eu tenho que ser salvo? Você explique, da ira de Deus e do inferno. Porque daí quem está debaixo da ira de Deus vai para o inferno. Só não vai para o inferno quem aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Não adianta aceitar só como Salvador, pastora. Você vai perder a metade da bênção e quando chegar na eternidade você vai ter um susto e dizer, mas nossa, eu aceitei e agora eu estou aqui. O que você não aceitou como Senhor? Ele não está mandando na tua vida. Amém? Bem entendido isso, né? Então,
O último versículo agora. Apocalipse 3:10. Porquanto guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro para pôr a prova os que habitam sobre a terra. Olhe bem o que está falando aqui. O guardarei da hora da provação. O que é esse da hora? Jesus não disse assim, eu vou guardar vocês na provação. Mas ele disse, eu vou guardar vocês da provação. Então Jesus disse, vocês não vão passar pela provação. Se ele tivesse dito que ia nos guardar na provação, aí iria acontecer o que aconteceu com os amigos de Daniel na fornalha ardente. Sadraque, Mesaque e Abidnego, né, que foram jogados na fornalha ardente e não queimaram. Então ali Jesus guardou eles na provação. Quer dizer, eles passaram pelo fogo e não se queimaram, não morreram. Guardou lá dentro. O mesmo caso de Daniel na cova dos leões. Daniel foi para a cova, mas Deus livrou ele de ser comido pelos leões. Então Deus guardou ele na prova. O que mais que eu posso citar aqui também de exemplo de provação? Me ajudem a lembrar aí. Ló, né? Quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra, ele livrou Ló na aprovação. Por quê? Porque não deixou que eles ficassem debaixo daquela ira. Também. Então, livrar na aprovação e livrar da aprovação é diferente. Então, aqui Jesus está dizendo, o guardarei da hora da aprovação. A hora da aprovação é o que vai vir sobre Israel, os 7 anos de tribulação. Então, nós não vamos passar por isso, porque se Jesus falou, vocês não vão estar ali, eu vou livrar vocês da hora da aprovação. Então, tenha essa alegria no teu coração. Nós estamos no mundo ainda, estamos passando muitas vezes por dificuldades, mas Jesus está para vir nos buscar a qualquer momento, porque Ele não vai nos deixar ficar aqui para sofrer. Então, por isso não combina pós-tribulacionismo nem mesotribulacionismo. É pré-tribulacionismo. Jesus vem nos buscar antes da ira de Deus ser derramada sobre a terra. Entendido, irmãos? Amém? E aí, então, só para você lembrar de mais um detalhe aqui. A igreja, então, não vai passar pela ira de Deus, não foi destinada para a ira de Deus. Jesus livra a sua noiva, agora é noiva, depois do arrebatamento nós seremos a esposa do Cordeiro. E um detalhe então que nós temos que ver, mas quando que Jesus está vindo nos buscar? A qualquer momento. Então é chamado de a doutrina da iminência. Iminência é uma coisa que está para acontecer a qualquer momento. Iminente. Pode acontecer agora, daqui 1 minuto, 3 minutos, 1 hora. É iminente. Então existe a doutrina chamada de doutrina da iminência. O que é isso? Jesus está voltando a qualquer momento. Então os sinais, vocês mesmos já me viram pregar muito sobre os sinais. Sinais nos céus, sinais na terra. Irmãos, esses sinais é justamente para a nação de Israel e para nós entendermos que o tempo está próximo. Mas para a segunda vinda de Cristo. Agora, para o arrebatamento não existe sinais. Para o arrebatamento, não importa se está acontecendo terremoto ou está acontecendo, mas eu quero que você pense assim comigo. Não tem necessidade de sinal acontecer para que o arrebatamento aconteça. Os sinais que acontecem nos mostram que Jesus está vindo.
Mas essa vinda dele, aí sim já é no final, na segunda vinda, para os julgamentos, para tudo mais. Para o arrebatamento não existe, não precisa de sinais. Pode ser hoje, pode ser amanhã. Ah, pastora, mas como assim, se você mesmo diz que as coisas que estão acontecendo é sinal da volta de Jesus? Claro que é. É sinal da volta de Jesus, que Jesus vem dominar o mundo, tirar, destruir o pecado. Mas para Ele nos tirar daqui, nós não precisamos esperar por sinais. Não espere por sinais, espere por Jesus. Porque pode ser hoje ainda. A qualquer momento é iminente. Então, o arrebatamento não precisa de sinais para ele acontecer. O que precisa de sinais, é claro, é todo aquele evento do fim ali, segunda vinda, tudo isso. É claro que, quando a gente vê as coisas que estão acontecendo agora, a gente fala bem assim, Jesus está voltando. E é verdade. Não é errado você falar assim. É sinal do arrebatamento, dos tempos do fim? Claro que é. Mas não, eu quero que você entenda bem isso. Não que o arrebatamento precise de algum sinal específico para acontecer. Não precisa. É a qualquer momento. Os sinais que estão acontecendo são bíblicos. Jesus mesmo falou em Mateus 24 que tudo isso ia acontecer. Mas o arrebatamento não exige um sinal. O arrebatamento exige que nós estejamos prontos para subir com Jesus. Amém? Pastora, mas então essas coisas que estão acontecendo no mundo não é sinal? Claro que é sinal. Sinal do fim dos tempos, Jesus está voltando. Claro que é, não é errado falar isso. Mas entenda isso, iminente. Eu não preciso que aconteça um terremoto muito grande para que Jesus volte. Ficou entendido isso, irmãos? Amém? Então eu não preciso que, sei lá, que aconteça alguma coisa assim de sobrenatural que apareça no céu. Já tem muita coisa aparecendo no céu e vocês sabem, quando eu vejo alguma coisa assim, eu mando vídeo para vocês, eu estou alertando vocês. Por quê? Porque isso vai acontecer. Mas é um sinal do fim dos tempos, Jesus está voltando, tá. Mas para o arrebatamento não tem sinais. É a qualquer momento. Por isso, doutrina da iminência. Então, nunca se baseie, nunca pense assim, eu primeiro vou ver o sol escurecer, daí depois eu vou me converter. Porque enquanto o sol não escurecer, Jesus não volta. Não. Não precisa. Para o arrebatamento, não precisa que o sol escureça, que a lua se torne em sangue. Não precisa. Fazem parte dos sinais dos fins dos tempos, mas não é sinal para o arrebatamento. Jesus pode vir agora, nesse exato momento. Amém? Então veja só. O que nós estamos esperando? Jesus. Eu tinha dito que era o último versículo, né? Mas não. Tiago 5,8. Perdão, eu errei. Tiago 5,8. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Vamos ser pacientes enquanto nós estamos aqui? Sim, estamos esperando. Mas não podemos ficar de olho nos sinais para que daí o arrebatamento aconteça. Não, ele não precisa. Porque a vinda do Senhor está próxima. Vai ser hoje? Não sei. Vai ser daqui a um ano? Não sei. Como eu digo sempre, que bom se fosse hoje. Pastora, você quer? Claro que eu quero. Quem é que vai querer ficar nesse mundo aí piorando a cada dia? Eu não quero. Então, quanto antes for para casa, melhor. Mas o mundo tem tanta coisa boa. Comparado ao que tem no céu, não é nada bom. Lá sim é bom. Deus é bom. Amém? Como é que é aquele versículo que nós falamos na outra terça? Deus é bom em todo tempo. Tá fraquinho. Em todo tempo. Vocês não comeram feijão hoje, não? Eu comi.
Deus é bom em todo tempo, Deus é... eu acho que vocês comeram só um arrozinho por enquanto. É o frio? Deus é bom, irmãos. E Ele não vai deixar que nós fiquemos aqui para sofrer na mão do anticristo. E Ele não vai nos colocar debaixo da sua própria ira, porque Jesus já pagou o preço. Amém? Então se alegre, Jesus está vindo. Olha, eu penso assim, ó. Os nossos dias aqui nesse mundo estão contados. Estão contados. Você pode estar no trabalho, ou você pode estar dormindo, você pode estar andando na rua, você pode estar fazendo uma refeição. De repente vai ser assim, ó. Fomos. Tchau, mundo. Nunca mais. Amém? E vai ser maravilhoso. Você foi abençoado com essa palavra? Amém?